Olá, senhores. A pergunta de hoje é: onde está a sensatez? Onde ela foi parar? Nesses tempos em que tantos querem se arvorar a capacidade e o poder de falar por todos nós perguntamos onde está a sensatez? Ela tem uma cor, uma bandeira ideológica. Ser sensato é estar de acordo com o governo, é estar contra o governo, é estar a favor da saúde, estar a favor da ciência, é estar a favor da religião. Por que tantas dicotomias? Por que a gente tem que abrir mão da nossa capacidade de pensar, refletir e concluir? Porque não é sensato o que a gente pensa. Desde quando? Vocês podem baixar bibliotecas inteiras, citar grandes autores, de Bobbio, até Hanna, que eu gosto tanto, de Foucault, que nos chama atenção para tomar cuidado com os espaços públicos, com os espaços dos discursos, né? Bobbio, que chama atenção sobre os intelectuais e aquilo que eles ficaram devendo à humanidade. Então, efetivamente, onde está a sensatez? Onde ela foi parar? É correto que para combater qualquer forma de tirania você se valha de outra tirania? Isso por acaso é sensato? Sensato onde e para quem? A que interesses todos esses servem? Né? Tive acesso há pouco tempo a uma carta rodada entre altos intelectuais para dar um basta à tirania. E isso não é uma forma de tirania quando eles se arvoram na condição de uma elite que tenta nos ensinar o que devemos pensar ou como devemos concluir? Se isso é um espaço de diálogo e se esse é um Estado democrático, por que isso daí não passou para todos, para que todos possamos discutir? Hoje, mais do que nunca, é o espaço das ciências humanas. Por quê? Porque o mundo está desorganizado e precisa da gente para contar as histórias, para revelar a questão geográfica, para trabalhar com a sociedade, para cuidar um pouco da parte psicológica, para verificar os mitos. Nunca se precisou tanto das ciências humanas. Seria interessante que parássemos de brigar ou disputar ideologias. Não, quem é sensato está de acordo com isso. Quem não é, podem reparar, o novo Deus é a ciência. Porque a ciência diz que, né? Então, eu estou amparado em autoridade científica, que é quem? Quem trabalha em Harvard? Quem tem um laboratório não é uma autoridade científica, ele não fez o mesmo curso. Não, é que ele não se dedica à pesquisa. Tá bom, então, quais são os seus critérios para dizer quem é autoridade e quem não é? Olha, dessa forma você vai querer dizer que todos são sensatos? Não, é que o espaço dialógico é para todos. Não admito uma tirania de pensamento, de ideologia, de governo, de pequenos governantes que sabem o que é melhor. Todos sabem o que é melhor. Ninguém sabe o que é melhor. É necessário que você faça uso da sua capacidade de raciocínio. Eu me sentiria extremamente ofendida se tivesse que dizer aos meus alunos como eles devem pensar. Entendo eu que a minha função como educadora é lhes dar elementos para que eles possam, sim, refletir e apontar as suas conclusões, que não necessariamente serão as mesmas do que as minhas. Isso não os torna mais sensatos ou menos do que eu, mas torna esse espaço um espaço de diálogo, um espaço necessário, cada vez mais necessário. Estava vendo outro dia uma crítica à tolerância. Eu falei, olha que coisa interessante, quando a tolerância começa a incomodar, né? A tolerância hoje incomoda. Daqui a pouco vão chamar os tolerantes de isentões. Eles são as pessoas que não se posicionam. Não, eles são as pessoas que se posicionam. Meu posicionamento é, vamos discutir? Eu estou aberta à discussão, agora vamos discutir. Tire as suas bandeiras todas e vamos discutir. Esse é o espaço do diálogo, não de verdades absolutas. Não me venha com elas, me venha com argumentos. Vamos discutir. Você quer ser sensato? Argumente. A sensatez, ela tem que passar pelo crivo do conhecimento. Não estou dizendo que a fé está equivocada, né? Ela é um elemento essencial à vida humana. Para quem acredita, para quem não acredita, não é um elemento essencial. Pronto. Essa é a questão do tolerante. Não, esse daí é o isentão. Não, não é.
Não é, gente. Não é ser pouco tolerante você permitir que as pessoas tenham seus posicionamentos. Ah, mas você está, de alguma forma, colocando em xeque o Estado de Direito. De forma nenhuma. De forma alguma. Vamos pôr abaixo os argumentos desses que acham que detêm o melhor conhecimento. Mas sem dizer que eles não têm o direito de abrir a boca. Sem dizer que eles não têm capacidade de raciocínio. E sem dizer que eu penso melhor do que eles. Senão, me desculpa, o senhor está tirando uma tirania e colocando outra. Quando eu comentei com os senhores há algum tempo atrás que algumas vezes a história se repete, ora como drama, ora como farsa, eu não estou brincando. Tem gente que quer reviver o que aconteceu na década de 60. Lamento, não estamos na década de 60. Né? Heráclito já dizia, melhor do que eu, que ninguém se banha duas vezes na água do mesmo rio, seja porque você é diferente, seja porque o rio é outro. As águas que lá passam são outras. Então não há experiência que se repita. Não da mesma forma. Estamos num momento de nacionalismos e de maior calor? Sim, aí é o momento dos sensatos colocarem um pouco mais de equilíbrio nessa bandeja e falar assim, olha, então vamos conversar a respeito disso? Porque é muito interessante a falta de conversa, né? Então, vamos conversar a respeito disso, vamos dialogar. Eu acho interessante que hoje os senhores podem perceber, os diálogos são A contra B. Então não é um diálogo, né? É uma anteposição de argumentos, mas mesmo assim, melhor do que só apresentar um, né? Então aí você tem a direita contra a esquerda, como se isso existisse, né? Então, fica lá a direita contra a esquerda, se fala em capitalismo contra comunismo, socialismo, demonização, ciência contra religião. Gente, umas coisas que eu falo assim, meu pai amado, onde foi parar, falando do meu pai mesmo, né? Onde foi parar a sensatez humana? Em momentos em que o homem às vezes perde a esperança, talvez se encontre encurralado, porque não tenha planejado de alguma forma isso, a gente vê uma série de desencontros de planejamento. Isso é que é o mais triste. Quem deveria pacificar, não pacifica, tormenta, né? Cria mais tormenta, não no sentido de atormentar, cria mais tormenta. Por quê? Porque apresenta um plano num dia, outro no outro, um terceiro no outro, e assim vai. Então, em alguns estados da federação se vive melhor do que em outros, porque está havendo algum tipo de equilíbrio, de tranquilidade. Em outros estados da federação, não, né? E isso não estou falando só do Estado democrático, de direito, do Brasil. Olhem como está acontecendo tudo. A Gambem já falava muito melhor do que eu, do que o estado de exceção, onde você governa por crise. Então, como a crise existe, então eu agora passo a fazer as vezes de. Até o momento que a crise passar. Ora, assim a crise não vai passar nunca. Porque quem está no poder não quer sair do poder. E quem não está quer chegar lá. Então, esse momento que eu pergunto onde está a sensatez, é para todos nós. Vamos deixar as paixões um pouco de lado e refletir um pouco mais? As pessoas não são só índices. Tem muita gente lutando bravamente. Tem gente adoentando-se em suas casas pela falta de amparo emocional. Tem gente que não consegue pensar direito porque não está tendo clareza, não tem com quem trocar ideias. E ao invés de nós termos espaços para troca de ideias, nós temos espaços para determinações de como se deve pensar. Então, vamos agir com um pouco mais de clareza, mais sensatez e mais honestidade e transparência. Cada um tem o direito de pensar e concluir a forma como quiser. Se isso é uma coisa absurda ou não é, quantos absurdos nós já não passamos na história da humanidade? Eu não estou dizendo para não combatermos os absurdos, muito ao contrário, temos mais é que fazê-lo, mas conversando, não batendo na mesa e dizendo você é um ignorante, você não sabe nada, eu vou te explicar, seu burro. Isso não se faz com ninguém. Quem fala isso jogou o livrinho da condição humana da Hannah Arendt no lixo, hein? E quem não leu, tá perdendo. Tá aí uma dica de leitura essencial
se você quer cuidar do futuro da humanidade. Fiquem bem, até o nosso próximo bate-papo. Abraços virtuais a todos.